A artrose afeta 80% da população mundial com mais de 65 anos. Os dados de 2023 são da Organização Mundial de Saúde. No Brasil, esse número representa 7% da população, o equivalente a 15 milhões de pessoas, segundo informações do Ministério da Saúde. Acompanhe nesta edição do Sertão Saudável as principais causas, opções de tratamentos disponíveis e dicas de como a população pode manter os cuidados para prevenir essa enfermidade. Eu queria saber o que é artrose no joelho. A artrose no joelho é uma doença que promove uma degradação, nas estruturas da cartilagem. É uma degradação no menisco, que é uma estrutura responsável pelo amortecimento do joelho. Uma degradação no tecido sinovial, que é um tecido responsável pela produção do líquido que faz a lubrificação nessa articulação. Ou seja, a artrose é uma doença que promove um desgaste na articulação como um todo. Quais são as causas da artrose do joelho? Os estudos mostram que temos várias causas para a artrose no joelho. Uma das principais causas é a sobrecarga a que essa articulação é submetida. Por exemplo, as atividades que desempenhamos ao longo de nossa vida, que promovem um impacto, atividades que geram impacto nos joelhos, e até mesmo o peso do nosso próprio corpo, pode causar essa sobrecarga. Entre outras causas, temos também as fraturas, que podem ocorrer no joelho, tá certo? Deformidade, das pernas, dos membros inferiores, e até mesmo infecção pode provocar artrose no joelho. A artrose de joelho pode afetar outras articulações? Sim, a artrose ela pode acometer diversas articulações, como as articulações das mãos, as articulações dos quadris, articulações da coluna, tá certo? Nós temos aquelas articulações que são mais propensas a desenvolver a artrose, como por exemplo o joelho e o quadril. A artrose pode ser provocada por outra doença? A artrose pode ser provocada por algumas doenças. Uma doença bastante comum é a artrite reumatoide. Ela é uma doença que promove a inflamação de várias articulações e essa inflamação promove aquela degradação das estruturas da articulação. Portanto, esses pacientes que têm artrite reumatoide podem evoluir com a artrose nos joelhos. Existe relação entre a artrose e a obesidade? Com relação à obesidade, como vimos que a sobrecarga é um dos fatores principais para evoluir, para a gente desenvolver a artrose no joelho, a obesidade é uma doença que promove esse aumento da carga articular. Portanto, pessoas com obesidade podem desenvolver a artrose nos joelhos. Doutor, me tira uma dúvida. O uso de medicamentos sem orientação médica pode levar a artrose no joelho? Não, não temos nenhum tipo de medicamento que seja relacionado de forma direta ao surgimento da artrose. O que temos é determinadas doenças que podem evoluir com artrose, como a artrite reumatoide, por exemplo. Quais são os impactos da artrose de joelho na vida do paciente? Se você tem artrose no joelho, você sabe como é difícil a sua rotina, no dia a dia. A pessoa que tem artrose no joelho, o principal sintoma relacionado é a dor, relatado é a dor. E essa dor muitas vezes limita a execução de algumas atividades, se não todas, como se levantar de uma cama, se agachar para pegar algum objeto no chão e executar suas atividades no dia a dia, tá certo? Além da dor, podemos ter também um inchaço nos joelhos e a dificuldade do movimento dessa articulação, porque de uma maneira geral, tudo isso vai provocar uma dificuldade muito grande na qualidade de vida dessa pessoa. A artrose de joelho é igual em todos os pacientes? Não, veja bem, a artrose, principalmente a artrose do joelho, ela evolui principalmente em pacientes, em pessoas com 60 anos ou mais, ela evolui mais naqueles pacientes idosos. Além de idosos, as mulheres desenvolvem também muito mais a artrose nos joelhos, principalmente por questões hormonais e questões biomecânicas. Essas pessoas desenvolvem a artrose de uma maneira mais rápida e às vezes até de maneira mais grave. Portanto, devemos avaliar de maneira adequada e de forma individualizada as diversas formas de apresentação da artrose no joelho. A artrose do joelho tem cura? Não, infelizmente a artrose do joelho não tem cura. É uma doença que definimos como uma doença degenerativa e progressiva. Ou seja, o que é isso? É uma doença que ela evolui e piora com o tempo, principalmente se não for promovido nenhum tipo de tratamento. Qual o tratamento da artrose para o joelho? Para tratarmos a artrose do joelho de maneira adequada, o profissional médico deve ser consultado. O ideal é que procure um ortopedista com especialidade em cirurgia do joelho, porque aí ele vai fazer toda a avaliação de maneira adequada e propor
o melhor tratamento. E dentre as possibilidades de tratamento temos a fisioterapia, certo? Exercícios físicos executados principalmente com a orientação adequada, medicações para dor, né, podem ser utilizadas no tratamento da artrose, infiltrações, que são as injeções nos joelhos, também podem ser utilizadas, e até mesmo cirurgias, como a cirurgia de artroplastia do joelho, que é uma cirurgia definitiva, em que substituímos aquela articulação por um implante nos casos mais avançados da artrose do joelho. Confira no próximo bloco os principais fatores que estão associados à artrose. Saiba também como o exame físico minucioso pode auxiliar na definição do tratamento da enfermidade. O Sertão Saudável volta já. Nesse segundo bloco, né, eu gostaria de enfatizar que como a artrose é uma doença degenerativa, né, uma doença que provoca o desgaste da articulação, ela provoca dor, né, muitas vezes importante, que limita, né, debilita os pacientes, as pessoas que têm artrose e geram uma dificuldade, né, pioram a sua qualidade de vida. Eu gostaria de enfatizar que você que sente dor no joelho, não deixe essa dor piorar, né? Procure o especialista, né? Um ortopedista, especialista em cirurgia de joelho, que ele vai avaliá-lo da melhor forma. Como seria essa avaliação? Nós precisamos, né, como profissionais, identificar quais são os fatores, né, que estão associados a essa artrose no joelho, como por exemplo a obesidade, né? Como vimos, é uma doença que promove um aumento da carga nesse joelho, então devemos identificá-la da maneira adequada para aí sim promovermos um tratamento também de forma adequada. Porque a obesidade tanto pode dar início à artrose como piorar a artrose já existente, tá certo? Esse profissional, além da avaliação, né, da história bem colhida, vai fazer um exame físico minucioso. Com esse exame físico, o profissional vai identificar, né, além da obesidade, aqueles fatores que podem estar relacionados com a artrose, como por exemplo a deformidade dos membros inferiores. Não sei se vocês já viram aquelas pessoas com as pernas arqueadas, né? Muito conhecido como pernas cambotas, são aquelas pernas que chamamos joelhos em varo, ou aquelas pessoas que batem um joelho no outro, né? Conhecidos como perna zambeta, né? Que damos o nome de joelho em valgo. Todas essas deformidades pioram o quadro da artrose, né? Devem ser bem avaliadas. Outro ponto importante a ser identificado no exame físico é o inchaço nos joelhos, né? O aumento de tamanho desses joelhos, que já denota um desgaste importante, tá certo? E além disso, a dificuldade de movimentar, que como vimos, né, a artrose pode dificultar, debilitar essas pessoas e isso pode prejudicar a realização das atividades do dia a dia, atividades comuns mesmo, como até mesmo se levantar da cama. Então, com esse exame físico, o ortopedista ele vai delimitar, né, de uma maneira adequada quais são esses fatores e vai suspeitar do grau de artrose, tá certo? A partir daí, ele vai, claro, analisar quais são os exames complementares, né, importantes para dar o diagnóstico mais preciso, né, objetivo e preciso do seu caso, tá ok? Então, com todos esses dados, uma anamnese, né, uma história bem colhida, um exame físico minucioso, tá certo? E o resultado desses exames complementares, o ortopedista, especialista em cirurgia de joelho, vai direcionar, né, vai orientar qual o melhor tratamento para você, tá certo? E com esse melhor tratamento, um dos objetivos principais a serem alcançados é a melhora da dor, né, limitar ou diminuir a sua dor e melhorar a sua qualidade de vida.